Olá, hora do nosso encontro. Bem-vindos. Estamos vivendo as festas juninas. Muita diversão, muitas comidas típicas. Também estamos comemorando com os santos da época. Me chama a atenção Santo Antônio. Santo Antônio nasceu em 1195 em Lisboa. Aos 19 anos, foi atraído e entrou no mosteiro de São Vicente. A atração dele principal era a biblioteca, muito rica, vasta de livros. O interesse dele era informações para ficar um homem culto, e assim o fez. Né? Diferentemente do que saiu no IBGE essa semana. Saiu que 9,1 milhões de brasileiros, a partir dos 15 anos, estão no ambiente do analfabetismo. E isso é uma pena. Por que essa involução? O que é que ocorreu? Nós temos um exemplo tão bonito do Santo Antônio. Pois bem, hoje nós falaremos sobre juros. Juros versus inflação, juros no dia a dia e juros na guerra. O que é que traz para a gente? Qual é o impacto que traz para a nossa vida? Falaremos sim. Ao final do vídeo, deixe o seu gostei ou não gostei. E não esqueça de se inscrever. Quando se pensa em juros, pensamos apenas aqueles juros que pagamos quando alguma conta está em atraso. Isso também, mas não é só isso. Nós temos que pensar que juros, quando alguém paga, alguém recebe. O que é que significa dizer? Que isso faz parte da nossa vida como um todo, até sem sabermos que ocorre. Exemplo, se você vai financiar um veículo, vai ter os juros embutidos naquela situação de venda do veículo, não é? E tem mais, por trás dos juros ainda acompanha tarifas bancárias, acompanha os tributos em IOF, né, que está aí para ser votado e querem aumentar, etc. Acompanha a questão do seguro e acompanha também dos custos que a própria empresa tem. Então ela soma isso tudinho e muitas vezes chega para você e diz que é taxa zero. Mas por trás tem esses fatores que contribuem para isso. Mas, pois bem, deixando isso à margem, vamos pensar nas organizações, nas empresas. As empresas, quando elas vão fazer um empréstimo, que os juros aumentam, como é o caso atual do Brasil, né? Acabou de aumentar a Selic, então hoje está no patamar maior juros, quando ele vai acessar o crédito, quer seja para investimento, quer seja para ampliação da empresa, quer seja até mesmo para honrar alguns compromissos de dificuldade, significa dizer que os juros vai impactar diretamente na formação do preço de venda. Então, veja bem, quem ao final vai ser penalizado com isso? O próprio consumidor. Né? Então, se o produto ele aumenta, o consumo reduz. E existe uma falsa interpretação e um falso pensamento de redução da inflação. Então, assim, juros, alguém paga e nesse mesmo momento alguém recebe. Juros não é só de atraso. Juros é quando se faz qualquer operação que diga respeito a um dinheiro que você pegou emprestado, tipo um aluguel, por exemplo. É como se fosse um aluguel. Você aluga o dinheiro e tem que pagar por isso. E esse pagamento chama-se juros. Juros e inflação andam de mãos dadas. E é por isso que existe essa briga de contenção de juros, de aumento de juros pelo Banco Central, enfim, aí pensa nas importações, mas na realidade juros e inflação andam de mãos dadas. E assim, juros é a capacidade que você vai ter nos seus investimentos de desembolsar uma parte deles, para poder ter direito ao financiamento. Não é? As empresas, elas fazem isso, não é? E quando elas fazem isso, elas podem ofertar produtos de forma mais cômoda. Mas aí o que é que ocorre? Aí vem o risco da inflação. Quando vem o risco da inflação, o que é inflação? A inflação é o aumento continuado dos preços. Dos preços de produtos, que é aquele produto de troca de bem, e os preços dos serviços. Então, quando a inflação aponta para isso, tem que ter uma correção. E essa correção, quem faz, simplesmente, de forma de reunião, é o próprio Banco Central, quando aumenta a taxa Selic. Ora, se o juro está mais caro, significa dizer que o acesso ao crédito está mais restrito, está mais difícil. E tem que se pensar um pouco mais para tê-lo, não é? Para não encarecer suas operações. E quando ocorre isso com aumento de juros, e você não consegue acessar esse crédito, nem dá o acesso de crédito às pessoas,
o consumo reduz. Quando o consumo reduz, fica a questão falseada da inflação contida. Falseada. Existe um meio de deixar aquilo de forma suspensa e você pensa que a inflação está contida. Quando, na realidade, nós poderíamos comparar até assim, tipo, alguém tem uma doença, toma um medicamento e fica ali, estacionado. Mas a qualquer momento pode retornar. Então, a inflação acontece isso. Aumenta a taxa de juros, diminui o consumo, a inflação fica de forma falseada, estável. E agora um assunto que se deve ter muito cuidado. Eu falo que são as guerras e a alta de juros. Por que as guerras provocam com a alta de juros? Por que isso? Simplesmente elas provocam uma incerteza. Incerteza de investidores. Por exemplo, vocês acham que alguém vai investir na Croácia? Você acha que alguém vai investir agora no Irã, Israel? Né? Então, esses investimentos, quando eles param, significa dizer que para se ter dinheiro lá, vai haver uma alta de juros violenta. Não é todo mundo que vai querer gratuitamente chegar lá para fazer esses investimentos sem ter seus retornos, quando esses retornos podem ser mais sólidos em outros países. Eu vou citar para vocês alguns itens em relação a esses riscos de incertezas da guerra, onde eles impactam diretamente em juros. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês, ó, pressão inflacionária, tá? O que é que ocorre a pressão inflacionária? Os produtos, eles vão subir, os poucos que existem, ou seja, menos produtos, mesmo que exista uma demanda, mas essa demanda também é inferior, porque é uma demanda sem interesse. É em demanda que está interessado que a guerra acabe ou que traga normalidade do país. Então, e os outros países, como é que ocorre? Ocorre que esses produtos de importação podem justamente estar naquele país que está sofrendo a guerra. Ora, se o país está em guerra, como é que ele vai exportar para alguns outros? Então, no nosso caso aqui, por exemplo, Brasil e muitos outros, né? Como todo mundo que depende do petróleo, né? O Irã, ele houve no parlamento a iniciativa de fechar o portal de Hormuz. É um local onde passam vários navios que eles carregam, acredita, 20% de produção de petróleo do mundo. Agora veja que interessante. Quando a guerra ocorre, se há uma proibição dessa, que isso foi só do parlamento, tá? Não está, eu não tenho conhecimento que já está em prática, mas o parlamento votou. Se isso ocorre, 20% de escoamento de petróleo do mundo, ele fica suspenso, porque os navios não conseguem passar, vários países vão sofrer com isso. Vários e todos praticamente. Então, o que é que ocorre? Com a guerra, vai simplesmente subir o barril do petróleo e isso vai impactar diretamente na economia do mundo, na economia do Brasil, no aumento de combustível, principalmente um país feito nosso, que o modal é o modal rodoviário, que é o mais forte, um gasto extraordinário que nós temos aí com combustível, né? Um consumo alto e necessário. Mas, enfim, então a guerra traz essa situação. Se aumenta, tudo aumenta. Então, quando a guerra surge também esse risco de aumento de juros. Primeiro, por falta de investidores. Segundo, quando ocorre uma situação dessa, até certo ponto difícil de se entender, mas é a forma que se tem na questão da geopolítica, a geopolítica, o território que parte para isso, até mesmo quando não tem força bélica, não é? Outra coisa que nós temos aqui, as respostas dos bancos. Os bancos tendem a aumentar juros, né? Porque eles precisam ter um pouquinho mais de cuidado com o retorno. Quando o banco empresta, tem um retorno. E tem mais, o banco precisa capturar as aplicações de pessoas que têm dinheiro. Pessoas que têm dinheiro aplicam no banco e o banco remunera. São os juros que a pessoa diz que ganha. O banco remunera esse dinheiro. Esse dinheiro está no banco, ele empresta a outras pessoas. E essas outras pessoas vão pagar também os juros. Só que os juros em capitalizar, ou seja, em captar recursos de pessoas que estão com dinheiro sobrando, e a diferença entre aquela que ela transfere para outras pessoas que precisam de financiamento, essa diferença é justamente o que o banco tem, chamado de spread bancário.
que é justamente o que acontece para elas terem esses lucros exorbitantes que a gente vê por aí, que não deixa de ser justo até certo ponto, tá? Então, o impacto que ocorre é muito grande quando a gente pensa numa guerra, o impacto para todo mundo. E o que é que se precisa fazer? Né? A gente tem que pensar, como é que eu consigo conter os juros quando uma guerra ocorre? Como é que se faz isso? Então, vamos ver também como é que a gente consegue entender e isso pode contribuir para que a gente não tenha impacto tão forte na economia. Esta semana, gostaria que todos pensassem em busca de pensamentos de paz. Né? Vamos pensar paz. Sabe por quê? Não existe de forma alguma como a gente reduzir juros quando tem uma guerra. Os países são impactados, quer participe ou não. A gente pensa que está tão distante, mas a gente também vai sofrer economicamente, porque existem esses fatores econômicos e os geopolíticos, né? As alianças que são feitas, os contornos que tentam fazer. Tá? E eu quero deixar o recado para se pensar nisso. Existe um livro chamado Arte da Guerra, que eu recomendo, né? Onde Sun Tzu, ele diz assim, eu até vou ler para não haver erro. É preciso muito mais coragem para o amor que para a guerra. Pense bem, pense nisto. De Natal, Rio Grande do Norte, Rinaldo Negromonte.